Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar a respeito da alteração trazida pela Lei 13.964 de 2019 no artigo 3º do nosso Código de Processo Penal. Perceba, a alteração trazida pela lei nova, ela trouxe alguma inovação a respeito do juiz das garantias. Perceba o seguinte, o nosso sistema do nosso Código de Processo Penal é um sistema acusatório, em que as partes têm as funções determinadas. Então, o juiz julga, o Ministério Público acusa e a defesa defende. O juiz ele deve ser então um juiz imparcial. O que acontece hoje, antes dessa lei, era que o juiz que ele julgava o processo, ele participava, ele decidia em determinadas medidas a respeito da prisão, a respeito de medidas cautelares como busca e apreensão, sigilo telefônico. Então, perceba que ele não era, no momento dele julgar o processo, ele não era mais um juiz imparcial, ele já tinha parcialidade, ele já sabia de todo o que ocorreu na fase pré-processual. Então, para que serve esse juiz das garantias? Esse juiz das garantias serve para que o juiz que for instruir o processo, for julgar o processo, ele tenha o máximo de imparcialidade para que seja aplicado o sistema acusatório. Então, perceba que o juiz das garantias, ele não poderá estar impedido de julgar esse processo. Por quê? Porque ele já participou dessa fase pré-processual. É para o seguinte, outra coisa, então, esse juiz das garantias, ele vai ser responsável por toda essa fase pré-processual. Ele vai decidir até o recebimento da denúncia ou queixa. Ele recebendo a denúncia ou queixa, vai passar para a fase da instrução processual, que aí vai atuar um outro juiz, vai ser o juiz da instrução e julgamento. Então, o juiz da garantia ele ficará impedido de atuar na fase da instrução e julgamento. Ora, esse juiz das garantias, ele vai ser aplicado em todos os procedimentos, salvo no tocante aos crimes de menor potencial ofensivo. Então, o que esse juiz das garantias vai fazer? Ora, ele vai decidir sobre recebimento da auto da prisão em flagrante, ele vai decidir sobre medidas cautelares como busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, sigilo telefônico, ele vai decidir sobre habeas corpus impetrado nessa fase, ele vai decidir a respeito de dilação do prazo do inquérito policial. Perceba então que ele vai decidir a respeito de tudo que no tocante à fase pré-processual. Acrescenta-se também o seguinte, que o que foi produzido nessa fase ficará acautelado nesse juiz das garantias, salvo que nesse caso vai ser apensado, vai ser as provas irrepetíveis, né? E bem como aquela produção antecipada das provas, que nesse caso vai ser apensada aos autos e vai passar para o juiz que vai instruir o processo. Perceba, essa alteração trazida pela Lei 13.964 de 2019 que criou bastante resistência, principalmente na Associação de Magistrados, inclusive foi ingressado com algumas ações diretas de inconstitucionalidade, tanto pela Associação de Magistrados quanto por alguns partidos políticos. O Supremo Tribunal Federal, até o momento, ainda não decidiu sequer a liminar requerida. Então, novos rumos a respeito deste juiz das garantias ocorrerão futuramente. Ok? Então, forte abraço, até a próxima.